A parte principal seria a metodologia do levantamento dos danos provocados pelas últimas geadas nas lavouras de café. Geada, principalmente geada do dia 20 de julho. Né? E no final, eu vou falar também ligeiramente da parte da seca. Né? Próximo, por favor. Pode passar o próximo, quem está passando aí. Bem, sobre a metodologia, então, que é a base aqui da reunião, pode voltar um. Passou um a mais. Faltou assim. O levantamento foi feito em dois níveis, né? São os níveis complementares. Basicamente, é a pesquisa em campo, junto às áreas e os produtores afetados, né? Verificando em loco e também entrevistando os produtores para obtenção dos dados sobre o efeito da geada, as áreas atingidas, o nível de dano, e preenchendo um questionário próprio. E a segunda etapa, o segundo nível, é o levantamento por imagem de satélite, que é basicamente feito para estimar a extensão global da área afetada. Próximo, por favor. As áreas levantadas foram as seguintes, logicamente, as áreas afetadas pela geada. Em Minas Gerais, nós separamos em duas regiões, que é o sul e o oeste, e a segunda região é o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro. Né? São áreas contíguas, né? Mas são as áreas que foram afetadas e mais importantes em cafeicultura no Brasil. Né? São Paulo, com as principais regiões, a gente deu um destaque para Mogiana, que é a alta e a baixa Mogiana, mas também pesquisou outras áreas, a área divisa com o Paraná, a região de Ourinhos, a região de Marília, a região de todas as regiões, conforme vou mostrar mais em seguida. E o Paraná também, todas as regiões, a ênfase maior é o norte pioneiro, hoje possui praticamente 70% da cafeicultura. Né? Cada região nessas áreas levantadas foi dividida em micro-regiões homogêneas. Essas micro-regiões homogêneas, em Minas, a gente adotou a micro-região do IBGE, que são áreas, como o nome indica, são um conjunto de municípios que formam uma micro-região com a mesma característica, clima, etc. Né? Compreendendo diversos municípios, cada micro-região dessa. Né? Então, o sul de Minas, depois vou mostrar as micro-regiões. Nessas micro-regiões, então, foram realizadas visitas às propriedades. O número de propriedades foi proporcional à área de café em cada micro-região. Né? E depois, também, depois englobada na região. Foram essas visitas, levantamento foi feito por técnicos com bom conhecimento de cafeicultura, tanto da equipe da Fundação Procafé, como outros colaboradores, às vezes cooperativas, às vezes consultores. Em cada região se buscou as pessoas que tenham maior conhecimento daquela micro-região. Próximo. Aqui a gente vê, então, um exemplo, né, do levantamento em campo, numa área, o técnico anotando, depois entrevistando também o produtor para saber quanto que ele esperava, quanto que vai colher, isso aqui eu vou detalhar mais em seguinte. Né? E ainda nas áreas levantadas, então, com base na área cafeira em cada região e micro-região, a gente compôs a amostra de propriedades com a quantidade de propriedades pesquisadas pelo levantamento de campo. Então, no sul e oeste de Minas, foi levantado 648 propriedades,
em 14 micro-regiões, onde Sul e Oeste foram divididos. No Triângulo Real Parnaíba foram levantadas 370 propriedades. Lá, o IBGE classifica 4 micro-regiões na área de café. Né? São Paulo foram 282 e 5 micro-regiões. Né? E no Paraná, 85 questionários e 8 núcleos regionais do setor de lá de estatística. Então, como a gente tinha os dados através dos núcleos regionais, a gente também pesquisou conforme os núcleos regionais para depois poder expandir o resultado dos questionários. Então, foi levantado um total de 1.385 propriedades. Próximo. Aqui, então, tem um exemplo, numa das regiões, no caso do sul de Minas, uma das micro-regiões, as 14 micro-regiões, região de Alfenas, aqui tem os vários municípios, né? Aqui tem a área de café em cada município e aqui a área total. São 88.500 hectares. E aqui nessa micro-região foi pesquisado 80 propriedades. Pode passar o próximo. Aqui o exemplo de outras micro-regiões. A gente tem aqui, por exemplo, Pasto, também ainda no sul de Minas. Aqui tem os municípios, né? Aqui é uma área capeira menor, 47.190 hectares, por 35 municípios. E assim por diante. Né? Pode passar o próximo. Os dados levantados no questionário foi o seguinte. Na propriedade, então, eram pesquisadas as áreas com capeiros adultos, novos e total da propriedade. Né? Isso para depois entrar no cálculo estatístico. Né? Também se pesquisou as safras colhidas ou a colher, tem gente que ainda não tinha colhido, na propriedade em 2020 e 2021. Depois a gente vai mostrar mais na frente que esse dado aqui é importante, porque ele vai ser básico para poder expandir a expectativa da safra 2022. Né? Também foram levantadas, logicamente, as áreas afetadas por geada naquela propriedade, com respectivos níveis de dano. Danos leves, moderados, severos, para poder dar uma ideia, depois quantificar os prejuízos conforme o nível de dano em cada área. Então, foi levantar também a previsão de colheita para 2022. Logicamente, era uma previsão preliminar, porque o produtor estimava produzir aquilo antes e depois da geada. Né? Então, eu ia colher 100 sacos, agora eu acho que vou colher 50. Né? E assim, para depois compor na média. Né? E também a gente levantou as intenções do produtor em termos de receita, que é uma poda que vai perder a safra 2022 e 2023 e parte de 2024. As intenções de esqueletamento já vão sair aqui na perda da safra 2022, né? A intenção de erradicar ou abandonar e a intenção de novos plantios, para ver como que o produtor estava pensando em fazer. Né? Próximo. Aqui, então, foi feito um treinamento antes, com imagem, para o pessoal uniformizar. Isso é um dano leve, que leva a perda aí de 30, 40, 50, 60% da safra de 2022. Mas esse é o objetivo. Então, foram classificadas as lavouras, as áreas de lavoura de dano leve, próximo.
Dano moderado, que leva a perda quase total da produção, sobra muito pouquinho, praticamente a perda total. E o próximo, o dano severo, que pega praticamente toda a ramagem, eventualmente vai precisar de uma poda drástica, então a gente vê aqui as figuras aqui, uma área como era antes e depois da geada. E aqui também antes e depois da geada, no caso severo. Então, lavouras desse tipo foram classificadas como um dano severo. Pronto. Também foi importante a gente levantar, e foi uma área bastante afetada, porque o capeiro novo é mais sujeito ao dano da geada, porque ele está mais próximo ao solo, portanto, mais próximo da camada do ar mais frio, né? E a planta tem pouca proteção pela própria copa pequena, que ainda não protege o tronco. Então, a gente está vendo aqui dois níveis, né? Mas os capeiros novos foram levantados quanto foi afetado, qual a área afetada de capeiros novos também. Pronto. E, como eu falei, a intenção de recepa. Aqui, essa área já foi recepada e já está brotando, né? Você vê que vai, como eu falei, a recuperação aqui vai ser feita desbrota, né? Vai ser conduzida numa haste, normalmente no espaçamento menor. Aqui no fundo, pode ver o restante da área geada. À medida que veio descendo, o dano foi maior, aqui deu uma recepa baixa, aqui provavelmente vai ser feita uma recepa um pouco mais alta, porque a geada queimou um pouquinho mais em cima. Então, a orientação sempre foi essa, aproveitar ao máximo a planta. Né? Então, vai ter bastante recepa nessas áreas de afetada drasticamente. Pode passar. Aqui a intenção de plantio. Esse dado a gente pode adiantar para vocês, não é uma coisa que a gente notou que a intenção de plantio nessas propriedades pesquisadas é maior, plantio ou replantio, né, é maior do que o abandono. Né, uma coisa boa, provavelmente o preço estimulante do café no momento. Né? Pode passar. Aqui ainda vê que muitas plantas novas, né, já vem brotando. A gente orientou para conduzir essa brotação não de imediato, à medida que começar a crescer, que normalmente vai ser depois quebrado aqui, depois conduzir. Então, muita planta que não brotou vai ser replantada e vão ser feitos novos plantios também em outras áreas, conforme a intenção do produtor. Vai passar. E, por último, a erradicação. Né? Normalmente, as propriedades que vão erradicar mais são as propriedades em áreas mais mecanizáveis, em produtores maiores, normalmente fundos de lavoura, como aqui, onde é uma área mais sujeita a geada. Né? E mesmo que compensasse podar, que a lavoura não vai morrer, né? O produtor optou por plantar outra coisa. Né? Pode passar. Com relação à metodologia do sensoriamento remoto, eu não vou detalhar demais, porque foi feito através de uma empresa especializada, contratada pela Fundação. Né? Essa empresa utilizou dados do satélite Sentinel-2, A e B, da constelação Copérnico, da Agência Espacial Europeia. Em áreas onde tinha nuvem, eles usaram Sentinel-1,
que tem um sistema de radar que consegue ver a imagem independente de ter a cobertura de nuvem, né? O índice, para avaliar o diferencial de área de plantas ou de áreas de cafeiros com e sem geado, foi o índice de vegetação, ou seja, a imagem mostra uma vegetação forte ou uma vegetação fraca, né? No caso, a vegetação verde e a vegetação queimada pela geada. É o índice de vegetação por diferença normalizada. No início do trabalho, logicamente, como deve ser, esse trabalho foi acompanhado de inspeção em campo, em áreas definidas por eles, onde o pessoal foi a campo para homogeneizar esse índice, ou seja, determinar a aferição lá dos computadores para determinar aquele índice que é geado e que não é geado, né? Isso é difícil, a imagem ela tem que ser corrigida pelo nível de campo, porque várias coisas podem levar a uma indicação do índice de vegetação menor. Uma colheita, uma alta safra que a planta desfolha, o próprio efeito da seca. Então, essa imagem do sensoriamento, ela não é absoluta, ela é um indicativo, né? Próximo, por favor. Aqui, então, a gente vê uma das imagens fornecidas por eles. Aqui é no sul de Minas, uma área, como ela se mostrava na fotografia antes da geada e depois da geada. Pode ver, por exemplo, essa área aqui, que está nítida, uma área de café, né? Ela já pegou aqui uma área mais marrom, uma cor mais clara aqui também, em relação a essas áreas aqui, né? Isso foi computado, né, chegado a um número por região, né? Próximo. Para apuração dos resultados, a gente fez o seguinte: a gente expandiu os dados do questionário pela área em cada micro-região e depois dentro da região. Então, é a proporção entre a área dos questionários, né, e em relação à expansão dentro da micro-região, que eu mostrei, e depois da região. Sudoeste, Triângulo Alto Paranaíba, São Paulo e Paraná, né? Então, foi apurada a área afetada, logicamente, obtida pelas informações de imagem e pelos ajustes de campo, foi determinado, como eu falei, o nível de dano, qualificando pelo levantamento de campo, nível de leve, moderado e severo, e as intenções dos produtores foram quantificadas, no caso, percentualmente, né? Quanto que ele, por cento da área, ele iria recepar, quanto ia abandonar, quanto ia plantar, né? E as perdas de produção. As perdas de produção, eu vou alertar aqui que nós não fizemos, como não poderia ser, o levantamento da próxima safra. Nós fizemos o levantamento da quantidade de café, do percentual e da quantidade de café perdida em relação ao potencial médio de produção das duas últimas safras. Então, nós estimamos pela razão de produtividade. Então, cada propriedade resultou numa produtividade, né? Entre a expectativa informada para a próxima safra, né, e em relação às produtividades, da média das produtividades das propriedades das safras anteriores. Com isso, a gente pôde expandir conforme o potencial. O potencial, conforme dados da Conab, das duas últimas safras, o potencial de produção de safra da área afetada, incluindo as regiões de Minas, São Paulo e Paraná, que compõem um parque cafeiro de 1 milhão
e 150 mil hectares nessas três regiões, né? Minas, São Paulo e Paraná. O potencial de produção vinha nas duas últimas safras de 25 a 30 milhões de sacos de café arábica nessas regiões afetadas, né? Então, a gente aplicou o potencial, o diferencial de produtividade em cima desse potencial. Chegou a um quantitativo de perda de safra. Não, mais uma vez, nós não avaliamos, mesmo porque não era a época adequada, de avaliar quanto vai ser a safra. Nós avaliamos a perda de safra. Também a gente fez um outro raciocínio, os dois deram muito parecidos, onde a gente adotou a produtividade potencial, no caso, a região como um todo vem apresentando uma produtividade de 28 a 30 por hectare, vezes a área afetada. São dois raciocínios que se complementam. Próximo, por favor. Agora, então, a gente acabou a parte da geada, e aqui estão uns 3, 4 slides, e falando sobre o acompanhamento do efeito das estiagens nas lavouras de café. A gente faz um acompanhamento, né? A gente não faz o levantamento, né? Não fazemos levantamento, não fizemos levantamento das perdas por estiagem. A gente pode falar, como o Zé Edgar já falou, o que a gente acha, né? Com base nesse acompanhamento, né? Então, apenas nós acompanhamos dados climáticos e fenológicos em algumas estações de aviso. A Fundação tem estações de aviso em Minas, em vários municípios, em várias regiões, e em São Paulo, né, nessas regiões, a gente, na Mogiana, né, então a gente faz esse levantamento, compara os dados climáticos e acompanha naqueles talhões de lavoura, nos mesmos talhões de lavoura. Todo ano a gente avalia na parte climática as temperaturas, chuvas, os déficits, para calcular o déficit hídrico, e correlacionamos com os parâmetros de crescimento dos cafés. O número de nós nos ramos laterais, o número de nós produtivos, a dispória, que são fatores importantes para a produtividade do ano, principalmente do ano seguinte, ataque de pragas e doenças, que também leva à dispória, que também são importantes para definir o potencial de safra futura, né? Próximo, por favor. Aqui nós temos algumas das estações onde o trabalho já ficou pronto agora no mês de setembro, que a gente está finalizando esses dias, está no início de outubro, né? Então, a gente tem Varginha, Boa Esperança, no sul de Minas, Araguari, no Triângulo, e Franca, em São Paulo. A primeira coisa que a gente nota aqui, que o mês de setembro, que é o último mês avaliado agora, né, a gente tem um diferencial de temperatura muito alto, normalmente de 3 graus. Entendeu? Então, o mês de setembro foi mais quente, que está prejudicando um pouco algum abortamento, florada, estrelinha, etc. Isso também ajudou a piorar um pouco, porque quanto maior a temperatura, maior a evapotranspiração, e isso acelera o déficit hídrico. O déficit hídrico acumulado em 2021, aqui em Varginha foi 164, Boa Esperança 302, Araguari 356 e Franca 332. Acima de 100 milímetros já prejudica. Chegando até 150 é aceitável. Acima de 150 prejudica bastante, né? Então, eu vou mostrar no slide seguinte, em gráfico, um exemplo dessas estações, né? Pode passar, por
Coincidência aqui, está o Maurício, está o Ricardo da Cocapé, que conhece bem a região da Mogiana, né? A gente tem aqui a curva de déficit, curva de disponibilidade de água no solo. Acima aqui de zero é positivo, abaixo aqui de zero é negativo, ou seja, está faltando água, né? Então, a curva normal aqui de 2009 a 2020 é essa verde, tem um déficit aqui na região, a partir de julho, vai até outubro, novembro, né? Mas é aceitável, né? A maioria dos últimos anos, esse déficit tem coincidido ou ficado aqui próximo, um pouquinho abaixo. Aqui tem as curvas de 2017, 18, 19. Agora a gente pode ver a curva em verde, a curva de 2020. Né? Chegou aqui um déficit abaixo de 300. E a curva de 2021 é ainda mais crítica, porque o déficit já começou aqui em janeiro, fevereiro, março, melhorou um pouquinho de março, e de abril para frente já entrou em déficit e no nível abaixo ainda do anterior. Então, aqui a gente vê que o efeito da seca é o efeito cumulativo. Demorou a chover o ano passado, a lavoura já veio, impactou um pouco, deu uma perda de granação aqui nessa safra, em janeiro, fevereiro, na granação dos frutos, e a planta continuou a sentir, né? Então, aqui na realidade é um efeito de duas secas, né? Próximo, por favor. Aqui é um ensaio, quem tem na Fazenda Experimental de Franca, em convênio lá com a Cocapec, da Fundação. Então, as parcelas sem irrigação, lavouras de primeira, segunda, terceira safra, como essa, em função da seca e nessa região, praticamente não vão produzir nada. Parece exatamente o efeito da geada severa. Né? Vamos ver, então, como estão as parcelas onde a gente irrigou. Próximo. Aqui é uma parcela onde é feita uma lâmina de 50%, ou seja, o produtor às vezes não tem a água total, molha com metade, ou seja, a planta fica viva, desfolha um pouco, mas ainda dá um pouquinho de café. Né? Então, você já vê a diferença, onde se repõe 50% da área da água que se perdeu por evapotranspiração. Próximo, por favor. Aqui já é o 100%. Então, a gente pode ver o efeito da seca. Logicamente, as lavouras mais adultas sofrem menos, porém, finalizando aqui as imagens, a, a conclusão que a gente chega da seca é o que o Zé Edgar mais ou menos falou. Apesar da seca, na maioria das áreas, não tirar totalmente a produção, como é o caso de uma geada moderada severa, ela atinge mais área. Então, o prejuízo da seca neste ano se equivaleu vai se equivaler na safra futura ao da própria geada, talvez até um pouco mais, como falei. A geada pegou uma área menor, não. A seca pegou regiões mesmo onde não, área que não pegou geada, né? Então ela pegou uma área maior. A perda quantitativa da área afetada é um pouco menor que a área da geada, porém, essa perda menor aplicada numa área maior vai representar uma perda de produção equivalente ou maior do que da própria geada. Né?
como o deputado Silas falou, os resultados. A gente fez um relatório e encaminhou, né? Estão sendo avaliados para divulgação, né? Então a gente não colocou aqui os resultados, né, do levantamento da geada. Era isso aí, a gente agradece mais uma vez o convite aí para participar dessa reunião dos colegas, né, dos amigos aí da cafeicultura. E, em resumo, a perda pela estiagem é devido a déficit hídrico muito severos em 2020 e 2021, quer dizer, déficits cumulativos. Esses déficits reduzem o desenvolvimento da ramagem, a ramagem fica mais curta, aumenta a desfolha, aumenta o ataque de pragas, principalmente do bicho mineiro. Regiões onde não tinha problema de bicho mineiro, a própria Mogiana, o próprio sul de Minas, deu bastante ataque, então agrava o problema, porque ajuda a desfolhar a planta, né? Então, provoca também redução ou menor pegamento da florada, ou diminui a floração, ou lá adiante vai diminuir o pegamento da florada, que é o empolhamento da planta é essencial para o crescimento e o pegamento do frutinho depois. E, conclusão, gera expectativa de perda significativa de produção na safra de 2022, também pela estiagem.